Boa noite, gente, tudo bem? Jordani Scherer mais uma vez, advogado do escritório Scherer Assessoria Jurídica. Prazer falar com vocês novamente, estava com saudade, estava ansioso. Toda quarta-feira às 20 horas nós vamos ter aqui disponível um vídeo para vocês, falando um pouquinho sobre, basicamente, relação de emprego e trabalho, tá certo? Hoje nós vamos falar rapidamente sobre 3 artigos da medida provisória 936 de 2020, existem 2 medidas, tá? Semana passada a gente falou rapidinho sobre a 927, naquilo que diz respeito às férias, né? Quem não olhou pode assistir, eu vou deixar aqui a descrição do vídeo, tá? E hoje nós vamos falar sobre 3 artigos rapidamente, que fala sobre a suspensão, redução da carga horária de jornada do empregado, né? E da estabilidade, aspas, estabilidade provisória do empregado em virtude da aplicação da 936 naquela relação específica de emprego ou trabalho ali entre empregado e empregador. Ao final do vídeo, quem gostou, por favor, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal para a gente poder divulgar cada vez mais aí os nossos conhecimentos, as informações, tanto para empresário quanto para empregador. Eu acho que ambos têm que ter atenção nessa relação. E, por favor, deixem seus comentários, sugestão de pauta para o próximo vídeo e assim por diante. Esse canal é nosso e eu espero que ele melhore cada vez mais. Tá certo? Vamos nessa então. O artigo 7º da 936, ele fala sobre a redução da jornada de trabalho do empregado, caso haja necessidade. Alguns detalhes sobre essa redução. Ela tem que ser de 90 dias, no máximo 90 dias, não pode superar 90 dias. Tem que ser avisada por expresso, por escrito, do empregador ao empregado 2 dias antes de começar. E esta redução da carga horária de emprego, né, da jornada de trabalho do empregado, ela pode se dar num patamar de 25%, 50% ou até 70%. Obviamente o salário proporcionalmente também vai reduzir, tá certo? Esse é o artigo 7º, cuidado, 90 dias, avisa 2 dias antes por escrito, 25%, 50% ou 70% é o que pode reduzir tanto a carga horária quanto o salário do empregado. Depois o artigo 8º da 936, ele vai falar sobre a suspensão do contrato de trabalho. E aí tem alguns detalhes que o empregador tem que tomar cuidado para depois não tomar um passivo trabalhista, tá? Por exemplo, o prazo máximo é de 60 dias, não é 90 como lá na redução, 60 dias. Esse 60 ele pode fracionar em até 2 vezes. Tá? Ele pode pactuar individualmente ali com o empregado e aí jogar dentro desses 60 dias. Não pode ultrapassar 60 dias, não 90 como lá na redução. Tá? Também tem que avisar por antecedência e expressamente 2 dias antes, tá certo? Tem que cuidar o seguinte, suspendi o contrato de trabalho do meu empregado. Vou ligar para ele mandar uns e-mails para mim, vou ligar para ele continuar atendendo o cliente, enfim, vou acionar o meu empregado que está com o contrato suspenso em casa. Vai descaracterizar, isso é óbvio, jurisprudência dominante vai descaracterizar esta regra. Se está suspenso, suspenso está, não incomoda mais o empregado durante esse período da suspensão. Tá certo? E aí a próxima regra que a gente tem é um detalhe muito importante. Se em 2019, detalhe a empresas, 2019 a empresa que faturou mais de 4 milhões e, deixa eu colar aqui, 4 milhões e 800 mil reais no ano de 2019, só vai poder suspender o contrato de trabalho do empregado se pagar 30% do salário. Tá? Só vai poder fazer isso se pagar 30% do salário, desde que a tua fatura no ano passado tenha sido superior a 4 milhões e 800 mil reais. Letra fria da lei do artigo 8º da 936 de 2020. E a última regrinha que eu ia falar para vocês é o artigo 10, que traz para mim, no meu ponto de vista como advogado que sou, diante de todas as estabilidades que existem, existe a estabilidade do cipeiro, existe a estabilidade da empregada gestante, estabilidade por acidente de trabalho, a antiga estabilidade decenal que foi substituída pela criação do FGTS, não existe mais então, né? Aquele empregado que tinha 10 anos de emprego, ele tinha estabilidade, agora não tem mais depois que criaram o FGTS. Pois bem, o artigo 10 da 936 diz o seguinte, que fica garantido o direito do empregado a permanecer no emprego durante o período de suspensão ou então de redução da jornada do trabalho dele e ao período equivalente em que ele ficou lá parado também. Então daqui um pouco o camarada ficou 30 dias com o contrato suspenso, durante os 30 dias de suspensão, mais 30 dias quando acabar a pandemia e ele retornar, não pode ser demitido. Ah, mas ele ficou 60 dias, que é o período máximo, né?
60 dias de suspensão mais os 60 dias após a suspensão, não pode haver a demissão dele, porque tem o artigo 10 que garante ele no emprego. Obviamente, isso não prevalece diante de uma justa causa ou diante de um pedido de demissão do próprio empregado, né? A gente tem que cuidar que essa estabilidade do artigo 10, ela não é absoluta, ela é relativa. Não dá para o empregado botar os pés para cima da mesa e achar que ninguém mais vai demitir ele. Tem que tomar cuidado, porque o 482 da CLT prevalece. Lá a gente consegue ver quais são os motivos que dão ensejo à justa causa. Tá certo, gente? Falei semana passada da 927, falei agora da 936. Isso é matéria muito nova. Nem os juízes estão ainda proferindo as suas decisões e formatando então as jurisprudências. É uma matéria muito recente, o judiciário está recém voltando das suspensões, porque estava tudo parado, não está nem havendo audiências presenciais, está tudo muito novo ainda. Mas eu estou trazendo para vocês a letra fria da lei e explicando um pouquinho de uma forma mais facilitada o que está escrito lá na lei. Tá certo? Agradeço vocês. Semana que vem a gente vai falar sobre a insalubridade e periculosidade, se o empregado pode receber os dois adicionais juntos, sim ou não, tá? E agora sim, quem gostou deixa aí o seu like, compartilha, se inscreve no canal e deixa sugestão, crítica construtiva é sempre bem-vinda e vamos adiante, tá certo? Obrigado por tudo, Deus abençoe e até semana que vem. Tchau, tchau!